Enquanto uma onda de 7 metros atinge a proa, um forte solavanco sacode o navio. A tripulação sente um estrondo retumbante ecoar por todo o casco de aço. No início do século XXI, o transporte global evoluía rapidamente com o surgimento de navios porta-contêineres cada vez maiores para atender à crescente demanda do comércio mundial. Na época, os navios porta-contêineres tinham capacidade média para cerca de 6.000 contêineres. A Mitsui O.S.K. Lines é uma das principais companhias japonesas de transporte marítimo. Ela oferece serviços de transporte abrangentes no mundo todo, levando recursos energéticos, matérias-primas e produtos acabados. Para acompanhar o crescimento econômico no início dos anos 2000, a empresa precisava de navios porta-contêineres maiores para reforçar sua frota. Em 2008, a Mitsubishi Heavy Industries concluiu a construção do navio porta-container pós-Panamax American President Lines, Russia, para a companhia American President Lines. Navios pós-Panamax são tão grandes que não conseguem passar pelo Canal do Panamá. A Mitsubishi Heavy Industries é reconhecida por desenvolver algumas das maiores soluções industriais e marítimas, sendo uma das empresas de engenharia mais respeitadas do mundo. O American President Lines Russia era um navio de última geração, com 316 metros de comprimento e 45 metros de largura, capaz de transportar até 8.110 contêineres. Um verdadeiro destaque na era dos meganavios. Seu casco foi projetado para suportar as tensões de transportar enormes volumes de carga pelos oceanos agitados. A embarcação foi construída com aço ultra-resistente, que possui resistência superior ao aço convencional. O navio irmão do American President Lines Russia, o Creation, foi um dos primeiros a usar esse tipo de aço na construção naval em 2007. Com o uso do aço ultra-resistente, a Mitsubishi Heavy Industries conseguiu reduzir a espessura das placas metálicas, deixando o navio mais leve, sem comprometer sua resistência. Ele era movido por um motor diesel de 2 tempos, operando em um ciclo simplificado de apenas 2 movimentos do pistão, um para cima e um para baixo, gerando grandes quantidades de energia com menos peças móveis, o que garantia mais confiabilidade em longas viagens. A propulsão era feita por uma única hélice de passo fixo. Alguns navios usam hélices de passo variável, cujas lâminas podem mudar de ângulo. O passo fixo é um dos modelos mais simples e mais utilizados na indústria naval, por ser confiável e de fácil manutenção. O navio foi desenvolvido para ser simples, confiável e com baixos custos de manutenção. A Class Nippon Kaiji Kyokai, principal sociedade de classificação naval do Japão, foi responsável pela inspeção, certificação e serviços técnicos do navio, assegurando que ele cumprisse os padrões internacionais de segurança e design da época. Em junho de 2012, o American President Lines Russia foi fretado pela Mitsui O.S.K. Lines e rebatizado como Mitsui O.S.K. Lines Comfort. O Comfort passou a integrar a frota global da Mitsui O.S.K. Lines, operando em rotas comerciais importantes entre a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. Contudo, à medida que os navios porta-contêineres aumentavam de tamanho, cresciam também as preocupações com sua integridade estrutural. Assim como muitos outros, o Mitsui O.S.K. Lines Comfort enfrentava desafios únicos em seu projeto. Navios maiores estão mais sujeitos a tensões estruturais, especialmente em mares agitados. Em maio de 2013, a Class Nippon Kaiji Kyokai realizou uma inspeção especial para avaliar a integridade estrutural e a prontidão operacional do Mitsui O.S.K. Lines Comfort. Essa inspeção detalhada, feita a cada 5 anos, garante que os navios continuem em conformidade com as normas internacionais de segurança marítima. O casco do navio é examinado em busca de defeitos estruturais, como rachaduras, corrosão ou deformações. A atenção se volta para áreas de maior estresse, como a seção central, mais propensa a arqueamento ou afundamento. O arqueamento ocorre quando a parte central do navio se eleva sobre uma onda, enquanto a proa e a popa ficam suspensas nas extremidades, gerando uma força de dobra para cima no meio do casco. Já o afundamento é o oposto, quando a parte central desce enquanto a proa e a popa estão elevadas sobre 2 ondas, criando uma força de dobra para baixo.
Os motores principais, auxiliares e o sistema de propulsão também são inspecionados para garantir que estejam funcionando corretamente. Bombas de porão, sistemas de lastro e tanques de combustível são testados quanto a vazamentos e falhas operacionais. Também são verificados os sistemas de fixação dos contêineres, guindastes e demais equipamentos de carga, garantindo segurança e pleno funcionamento. Anteparos, portas, escotilhas e outros componentes são checados para assegurar que suportem inundações ou condições climáticas extremas. Por fim, botes salva-vidas, sistemas de combate a incêndio e equipamentos de navegação passam por revisão para confirmar o cumprimento das normas de segurança. A Class Nippon Kaiji Kyokai conclui que não há problemas significativos no navio. Em junho de 2013, o Mitsui O.S.K. Lines Comfort se prepara para partir de Singapura, rumo a Jeddah, na Arábia Saudita. Essa rota faz parte de sua rota regular conectando a Ásia à Europa, um trajeto comercial vital para o comércio global. Como parte dos procedimentos operacionais padrão, é feito um cálculo de estabilidade antes da partida para garantir que o navio esteja equilibrado, estável e pronto para navegar. A tripulação verifica se o peso total da embarcação está dentro dos limites da linha de carga. Eles consideram o peso da carga, da água de lastro, do combustível, da água potável e também dos equipamentos a bordo. Os cálculos também avaliam se o centro de gravidade está suficientemente baixo para garantir a estabilidade do navio. Eles medem o calado, profundidade do casco abaixo da linha d'água e o trim, que é a diferença entre o calado na proa e na popa. Um trim adequado melhora a eficiência do deslocamento do navio na água. Essencialmente, eles fazem cálculos para garantir que o navio esteja bem equilibrado e seguro. Depois, são feitos cálculos de estresse e tensão para garantir que o casco suporte o peso da carga e a ação das ondas sem ultrapassar os limites seguros. O calado na proa mede 13,45 metros. No centro do navio, o calado é de 12,9 metros e na popa, de 13,6 metros abaixo da linha d'água. Essas medições indicam que o navio está levemente arqueado, ou seja, a seção central está mais elevada que a proa e a popa. Os oficiais confirmam que todos os cálculos de estabilidade e tensão foram realizados e os resultados estão dentro dos padrões exigidos para esse tipo de navio. O navio carrega 2.807 toneladas de óleo combustível pesado, 490 toneladas de óleo com baixo teor de enxofre, 139 toneladas de diesel de baixo teor de enxofre e 6.160 toneladas de água de lastro. Essas quantidades são calculadas para garantir a estabilidade e o equilíbrio ideais durante a viagem. O navio transporta 4.382 contêineres carregados. A combinação entre contêineres de 40 pés e de 20 pés equivale a 7.041 TEUs, a unidade padrão utilizada no transporte marítimo. A carga é distribuída de forma equilibrada para minimizar tensões excessivas no casco. No dia 11 de junho de 2013, o Mitsui O.S.K. Lines Comfort parte de Singapura em direção a Jeddah, na Arábia Saudita. A tripulação, formada por 26 marinheiros experientes das Filipinas, Rússia e Ucrânia, trabalha com eficiência para preparar o navio rumo a uma das rotas marítimas mais desafiadoras e movimentadas do mundo. O capitão e o oficial-chefe lideram o departamento de convés, enquanto o engenheiro-chefe comanda o setor de máquinas. A rota segue pelo Oceano Índico, passando pelo Mar Arábico e seguindo em direção à Europa pelo Canal de Suez. Assim que o navio zarpa, a tripulação se adapta à rotina de bordo. O oficial-chefe monitora a fixação da carga e o empilhamento dos contêineres. O engenheiro-chefe inspeciona o motor e os sistemas auxiliares para garantir que tudo esteja funcionando corretamente. A velocidade média do navio é de 18 nós, com o motor operando a 83 rotações por minuto. Um software de roteamento meteorológico informa a tripulação sobre as condições climáticas previstas, indicando ventos de monção intensos e mares agitados no Mar Arábico. A tripulação se prepara, ciente de que as monções de verão na região costumam ser imprevisíveis. O Mitsui O.S.K. Lines Comfort é considerado bem equipado para enfrentar essas condições desafiadoras. Mas, à medida que o navio avança pelo Oceano Índico, torna-se evidente que a travessia não será tranquila.
A temporada de monções está em pleno curso e o mar se torna mais violento a cada hora. No dia 16 de junho, 5 dias após o início da viagem, os ventos chegam a 38 nós, formando ondas tão altas que desafiam até mesmo os maiores navios. Ondulações de 6 a 7 metros cruzam o oceano, atingindo a proa do navio em intervalos regulares. Mas a equipe da ponte já está acostumada a navegar em mares agitados. Para reduzir o impacto das ondas e aliviar a tensão estrutural, eles diminuem a rotação do motor para 79 por minuto, abaixo do padrão de 83. A velocidade do navio cai de sua média de 25 nós para 17, o que acaba atrasando um pouco a chegada ao porto de Jeddah. O comandante prioriza a segurança em vez da velocidade. O sistema de roteamento meteorológico emite novas orientações, alertando para o aumento na altura das ondas ao longo da rota. As condições do mar Arábico podem ser traiçoeiras durante a temporada de monções, mas os oficiais de plantão não consideram a situação alarmante. O Mitsui OSK Lines Comfort é um navio moderno, projetado para resistir a condições severas, e os cálculos de estabilidade feitos antes da partida não indicaram motivos de preocupação. A tripulação segue os procedimentos operacionais padrão. As sondagens do carpinteiro são feitas todas as manhãs para verificar se os tanques de lastro e de combustível permanecem estáveis. Sondagens do carpinteiro é o nome dado ao método utilizado nos navios para medir os níveis de líquidos em tanques, porões ou compartimentos vazios. Essas medições são fundamentais para detectar qualquer variação no nível de água em cada compartimento, o que poderia afetar a estabilidade do navio. O engenheiro-chefe, na sala de controle, acompanha os sistemas do navio, como os medidores de combustível e os alarmes de porão. O Mitsui OSK Lines Comfort, como muitos navios porta-containers modernos, é construído para se flexionar sob as enormes cargas que transporta. Essa flexão, também chamada de arqueamento ou afundamento, ocorre à medida que o peso da carga interage com as forças das ondas e da flutuabilidade. Os engenheiros levam essas tensões em consideração no projeto do navio, mas a margem de tolerância é estreita, especialmente em mares revoltos. Nas primeiras horas do dia 17 de junho, a situação ainda é controlável, mas há tensão no ar. Na ponte, a equipe de vigia do turno das 4 às 8 monitora atentamente o progresso do navio. A visibilidade está reduzida por causa do spray, mas a tripulação consegue lidar com isso sem necessidade de alterar o curso. No convés inferior, o oficial-chefe termina suas inspeções e percebe que, apesar de tudo estar aparentemente em ordem, o balanço e a rolagem do navio estão ligeiramente fora do normal. O oficial-chefe decide acordar o capitão e os dois se reúnem na ponte para avaliar a situação climática. Eles optam por ajustar levemente o rumo para diminuir o impacto direto das ondulações. Ao enfrentar as ondas em um novo ângulo, o navio deve navegar de forma mais suave, já que uma parte maior do casco estará em contato com a água. Os engenheiros na casa de máquinas informam que tudo está operando dentro dos parâmetros normais e que seguirão monitorando de perto devido ao mar agitado. Às 7 horas, o carpinteiro realiza novamente suas sondagens diárias. As leituras são idênticas às do dia anterior, mas ele percebe algo estranho. A parte dianteira do navio parece estar reagindo às ondas de maneira diferente da parte traseira. Ele relata suas observações ao oficial-chefe, mas como todas as leituras estão compatíveis com os cálculos e não há sinal evidente de problema, a situação não é tratada como urgente. E afinal, o que mais se pode procurar quando todos os itens da lista de verificação estão exatamente como deveriam? O que ninguém consegue ver, mas o oficial-chefe e o carpinteiro conseguem sentir, é que o casco de aço do navio já foi levado ao limite após apenas 5 anos de serviço. Pequenas fraturas, invisíveis a olho nu, começaram a se formar nas placas de aço de altíssima resistência. Às 7 horas e 45, o navio está a quase 200 milhas náuticas da costa do Iêmen. Uma sequência de ondas com até 7 metros de altura atinge a proa do lado de bombordo. A força da água reverbera pelo casco de aço e a tripulação ouve um estalo agudo e chocante diferente de tudo o que já haviam sentido. Na ponte, o oficial-chefe e o vigia percebem imediatamente que algo está errado. O vigia nota que a parte dianteira do navio parece desalinhada.
Por um instante, eles pensam que pode ser apenas uma ilusão de ótica causada pelo movimento das ondas. Isso é algo que costumo ver nessas histórias. Muitas vezes existe uma diferença entre o que está de fato acontecendo e o momento em que você realmente percebe que um desastre está se desenrolando diante dos seus olhos. O oficial-chefe chama o capitão para a ponte. No convés inferior, o engenheiro-chefe, na sala de controle de máquinas, também sente o impacto. Momentos depois, os alarmes começam a soar. O duto de tubulação que percorre a parte inferior do navio começa a ser invadido pela água. A água atinge o porão de carga número 6 e os tanques de combustível do lado de bombordo. Na ponte, o capitão ordena que o oficial-chefe vá investigar. Avançando rapidamente pelo corredor do convés inferior, o oficial-chefe descobre que o porão de carga número 6 já está inundado até a altura de um nível de container. A chapa lateral do casco, a parede externa do navio, apresenta rachaduras ao longo das emendas, que se alargam a cada nova onda que atinge a estrutura. O oficial-chefe volta às pressas para a ponte e relata ao capitão o que encontrou. Ele mostra ao capitão uma foto em seu celular revelando uma rachadura aberta em ambos os lados do navio, próximo à seção central. O capitão compreende imediatamente a gravidade da situação. O Mitsui OSK Lines Comfort não está apenas fazendo água, ele está literalmente se partindo ao meio. O capitão ordena que a rotação do motor principal seja reduzida para 45 por minuto. Ele precisa diminuir a velocidade para aliviar um pouco a pressão sobre a estrutura, mas ainda manter ritmo suficiente para controlar o navio e avaliar as opções disponíveis. Se os motores forem desligados, o navio pode derivar lateralmente em relação às ondas, e isso pode fazê-lo virar nas águas turbulentas. Ele então ordena ao timoneiro que ajuste levemente o rumo para reduzir o impacto direto das ondas. A orientação é manter o navio em um leve ângulo em relação às ondas. A água continua a invadir o porão 6, onde as rachaduras estão se expandindo rapidamente. Traços de óleo começam a aparecer na água bombeada para fora do navio. Às 8h30, as rachaduras no casco se alargam e a seção central do navio começa a ceder visivelmente sob o peso da carga e a força das ondas. A tripulação na ponte percebe que o movimento de balanço e arremesso do navio ficou irregular. A proa sobe de forma abrupta, fora de sincronia com o movimento da popa. A tripulação observa contêineres começando a cair do convés. Às 9h, não há mais nada que a tripulação possa fazer, e o capitão envia um sinal de socorro para os navios mais próximos. O Yanshen Express, um navio porta-contêineres a 24 milhas náuticas dali, responde prontamente e altera seu curso para prestar socorro. A bordo do Mitsui OSK Lines Comfort, a tripulação se prepara para abandonar o navio, dirigindo-se às estações designadas e vestindo os coletes salva-vidas. Enquanto os botes salva-vidas são preparados, o oficial-chefe faz uma última inspeção no convés inferior. As rachaduras no casco não são mais meras deformações estruturais. São fendas abertas e a luz do dia já atravessa a lateral do navio. Às 9h45, o capitão dá a ordem final para abandonar o navio. A tripulação reunida no lado de estibordo embarca em um bote salva-vidas fechado. Eles precisam calcular o momento certo para o lançamento, evitando colidir com contêineres à deriva nas águas agitadas. O bote salva-vidas, com os 26 tripulantes a bordo, é lançado com sucesso e se afasta da embarcação avariada. À medida que o Yanshen Express se aproxima, o Mitsui OSK Lines Comfort continua a se deteriorar. Cerca de 2 horas depois, às 11h36, toda a tripulação é resgatada em segurança e às 11h48, o Mitsui OSK Lines Comfort se parte em 2 seções, com a proa e a popa se afastando. Equipes de resgate são acionadas imediatamente e coordenam esforços com os navios próximos para avaliar a situação. No dia seguinte, 18 de junho, a equipe de resgate prende cabos de reboque à seção da proa e segue em direção ao Golfo de Omã, para tentar recuperá-la. A seção da popa, em estado crítico, começa a inclinar-se para a frente à medida que os porões são inundados. No dia 27 de junho, a seção de popa afunda em águas com 4.000 metros de profundidade, a 170 milhas náuticas da costa de Omã. 1.700 contêineres e 1.500 toneladas de óleo combustível afundam junto com a popa, deixando uma extensa mancha de óleo na superfície do mar.
No dia 6 de julho, um incêndio tem início na seção da proa, espalha-se rapidamente e consome os destroços restantes. A guarda costeira indiana se junta aos navios de salvamento e juntos tentam conter as chamas. Mas o fogo acaba vencendo os esforços e 4 dias depois, no dia 10 de julho, a seção da proa afunda a 160 milhas náuticas da costa da Índia em águas com 3.000 metros de profundidade, levando consigo mais 2.400 contêineres e 1.600 toneladas de óleo combustível. O navio estava segurado em 66 milhões de dólares, cobrindo casco e maquinário. Mais de 100 processos foram movidos contra a Mitsubishi Heavy Industries, alegando que falhas no projeto do casco levaram à ruptura estrutural do navio. Como consequência, a Associação Internacional de Sociedades de Classificação implementou regras mais rígidas sobre resistência estrutural e estabilidade longitudinal em grandes navios porta-contêineres. Em fevereiro de 2014, a Mitsui O.S.K. Lines processou a Mitsubishi Heavy Industries pelos custos para reforçar o casco dos navios irmãos do Comfort. A perda do Mitsui O.S.K. Lines Comfort resultou em pedidos de indenização que totalizam entre 300 e 400 milhões de dólares.